Agora, para trabalhar com as imagens do satélite Cibers 4A, conforme no vídeo anterior, eu já tenho as imagens no meu HD, elas já estão disponíveis após feito o download. Eu vou instalar dois complementos de muita importância para esse serviço: gerenciar e instalar complementos, e vou buscar os plugins Cibers 4A WPM Explorer e Cibers 4A Downloader. Eu vou instalar esses dois aqui. Instalados os dois plugins, vou começar a utilizá-los. O primeiro plugin, conforme o vídeo anterior, eu coloquei o painel estilização de camadas aqui, e também vou utilizar o painel caixa de ferramentas de processamento. Dessa maneira, ele vai ficar disponível para mim aqui ao lado no meu painel de camadas. Então é muito mais fácil para trabalhar. Eu vou lá, já vou encontrar esse plugin aqui e vou encontrar essa função RGBN Composite. Vou acionar ela e vou interagir com esse painel. A composição RGBN pega cada banda que é disponibilizada no site do INPE e coloca cada banda empilhada. Dessa maneira, eu vou procurar banda por banda. No vídeo anterior foi explicado que, ao se fazer o download, durante o processo de download das imagens, que cada imagem era associada a um canal. Portanto, para eu ter cores verdadeiras, o satélite Cibers 4A, eu vou ter as bandas 1 associada ao canal do azul, a banda 2 associada ao canal do verde e a banda 3 associada ao canal do vermelho. Então, nós vamos pegar para o canal do vermelho, nós vamos procurar a banda 3. Eu já tenho aqui a pasta onde foram salvas as bandas ao se fazer download. Portanto, o canal vermelho eu vou associar a banda 3. Ele já vai me mostrar, no caso, o endereço onde está armazenado meu arquivo. O canal verde eu vou associar a banda 2. O canal azul eu vou associar a banda 1. E o NIR, que é o infravermelho próximo, bastante adequado para detecção de clorofila, portanto da vegetação, que é a banda 4, que eu vou deixar associada à banda 4. Repare que ao formar uma imagem, eu não posso utilizar as 4 bandas ao mesmo tempo. Eu sempre tenho que associar uma banda ao vermelho, outra ao azul, outra ao verde. Então vai ficar sempre RGB. Para cores verdadeiras, no Cibers 4A, eu vou ter a associação RGB 321. Agora, nesse momento, eu já enderecei todas as 4 bandas e eu vou criar um VRT. O VRT é um arquivo virtual. Ele não vai gerar para mim um arquivo verdadeiramente de uma imagem. O que ele vai fazer é gerar um arquivo pequeno com os endereços das imagens e vai associá-lo ao gerenciador de camadas. Então, eu vou deixar no momento em arquivo temporário. Vou mandar executar e ele vai gerar para mim o arquivo VRT. Me avisou que está finalizado. Vou fechar. Repare que agora eu já tenho uma imagem aqui no fundo. Vou voltar aqui, vou fechar a imagem do Google. Vou desligar os layers aqui e vou deixar apenas a imagem. Aqui eu dei um zoom total e eu tenho a imagem pronta. Mas aqui eu vou ter que aguardar um instante. E aqui eu vou fazer novamente, na estilização de camadas, eu vou fazer banda 3, banda 2 e banda 1. Dessa maneira eu tenho as cores verdadeiras com o Cibers 4A. Vou pedir agora as propriedades dessa imagem. Para verificar o seguinte, eu venho aqui em informação e eu vou verificar que essa banda, isso é muito importante, é a maneira como essa banda como essas imagens armazenada. No caso do Cibers 4A, eu tenho um inteiro de 16 bits com sinal. Isso é uma maneira de conseguir que eu tenha um nível de cinza em cada banda de 16 bits. Isso é muito importante porque às vezes eu tenho uma imagem com valores diferente e algumas operações não são feitas quando eu tenho uma imagem com um tipo de dado
e outra imagem, por exemplo, de 8 bits. E outra coisa, eu vou verificar aqui embaixo o tamanho do pixel, 8, menos 8. Isso quer dizer que eu tenho 8 por 8, ou seja, cada pixel equivale a 8 metros por 8. Multiespectrais do Sybers 4A tem 8 por 8 metros. Ok, apenas uma verificação. Outra coisa é que o sistema de coordenadas que essas imagens vêm, elas são UTM, WGS84, muito próximas de Sirgas 2000, mas é bom reparar que não são Sirgas 2000. Agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, ela também vai ser feita aqui na caixa de ferramentas de processamento, e eu vou utilizar Pan Sharpening. Clico 2 vezes, abro o diálogo, volto aqui no meu gerenciador de camadas, e o diálogo aqui é o seguinte: o layer pancromático, ou seja, aquela imagem de alta resolução, ela não está aqui, ela ainda não foi aberta aqui, então eu vou procurar ela lá na pasta onde eu salvei. É essa banda aqui. Eu vou clicar e ele vai já estar direcionado. A banda Pan é a banda 1. Multispectral vai ser o arquivo VRT que eu gerei, que é um arquivo virtual. Eu posso arrastar ele para cá e está aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Agora eu vou associar a banda do vermelho, eu vou associar a banda 3. Lembra, a composição colorida do Sybers 4A é 321, RGB. Então o R, eu vou associar a banda 3, o G a banda 2, o Blue a banda 1 e o NIR, que é o infravermelho próximo, eu vou colocá-la aqui na posição adequada. Aqui o peso que cada banda vai ter ao fusionar os pixels de 8 metros, 8 por 8, com os pixels de 2 por 2 da pancromática. Eu vou colocar um peso de 25% para cada banda. Se eu quiser, por exemplo, que a banda do infravermelho próximo tenha um peso maior, eu posso passar ela, por exemplo, para 30%, eu vou ter 70%, pode ser distribuído entre essas três. Portanto, fica aqui a metodologia para você criar uma imagem fusionada. Agora o próximo passo é definir isso aqui, Output Extent, ou seja, a extensão da saída. A extensão da saída vai ser a região de interesse, porque se eu criar uma imagem Pan Sharpening, ou seja, fusionada com todo o arquivo, essa imagem ela vai ficar com mais ou menos 25 GB de tamanho. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou definir a região que eu vou trabalhar. Como é que eu faço isso? Eu vou desenhar essa região na tela. É muito melhor desenhar na tela do mapa, e aí eu passo a região que eu vou trabalhar para cima, vou mandar aproximar, essa região vai estar aqui disponível. Então agora eu posso desenhar uma região onde eu vou querer criar uma imagem. Eu não preciso ter uma imagem com todo o arquivo completo. Eu vou criar uma imagem fusionada apenas dentro dessa região. Pronto, eu defini um retângulo aqui. Esse retângulo ele capturou as 4 coordenadas. Eu vou querer que essa imagem saia já. Ela lembra que ela é WGS84 UTM. Aqui eu vou passar ela para Sirgas 2000 UTM. Então eu tenho tudo definido. E a camada de saída eu posso já imediatamente definir onde eu vou salvá-la, ou por enquanto eu vou deixar ela no arquivo temporário. Mando executar, ele vai gerar um arquivo virtual da imagem fusionada. Está completo, e eu vou aproveitar que eu já tenho esses parâmetros definidos todos aqui, ó, e vou criar outra imagem da outra região que eu também quero trabalhar, que é essa região aqui desse layer aqui, ó. É essa região. Portanto, agora eu apenas diminuo um pouco o zoom para ter mais espaço aqui. Vou fazer a mesma coisa, com todos os parâmetros definidos, o Output Extent, ou seja, a região de trabalho aqui, eu vou desenhar na tela do mapa de novo. Eu quero trabalhar dentro dessa região, eu desenho um retângulo aqui. Imediatamente, eu tenho as coordenadas desse retângulo definidas, o resto está tudo definido aqui. Vou executar novamente e ele vai gerar uma outra imagem, um outro recorte, já fazendo o fusionamento. Pronto.
já tenho as imagens que eu queria. Esse arquivo VRT é aquele arquivo de 8 metros de pixel. Eu vou mandar aproximar aqui, só para a gente ter uma ideia da área de abrangência dele. Vou desligar e nós vamos ver que aqui nós temos o pedaço de uma imagem que nós criamos, que ele ficou um pouco menor, e aqui o outro pedaço dessa imagem que nós criamos também, fusionada, um pouco maior. Como eu já utilizei esse arquivo VRT, eu posso eliminar ele daqui. E apenas um detalhe que a gente precisa reparar é o seguinte: nós temos um chipzinho aqui, ó, um ícone de um chip. Isso quer dizer que esse arquivo está em memória. Mesmo que eu salve o projeto, se eu fechar o projeto, esse arquivo vai ser perdido. Portanto, nesse momento eu não vou precisar guardar o VRT, vou eliminar ele. E agora eu vou ter apenas as imagens com as quais eu quero trabalhar. Uma imagem é relativa a essa região, a outra imagem é relativa a essa região. Após essa etapa de definição das duas imagens que eu vou trabalhar, eu vou ter elas como output layer. No momento em que eu gerei o pan sharpening e mandei recortar apenas a região de interesse, eu tive as duas saídas com o mesmo nome. Lembrando que aqui eu tinha um ícone do chip, ele estava em memória, mas depois eu fechei o projeto e quando eu voltei o projeto ele me avisou que havia sumido, já havia perdido o arquivo. Então ele me apresenta aqui um sinal de alerta que a camada não está disponível. Mas antes eu tinha feito o seguinte, o passo. Eu peguei uma imagem, Output Layer, cliquei com a direita, mandei exportar, salvei como, e essas imagens estão lá na pasta guardadas. Vamos dar continuidade então, vamos eliminar esse layer que já não é mais necessário, remover camada, ok, vou remover essa aqui também. E eu vou buscar as imagens de interesse. Eu vou colar aqui o endereço de uma delas, ela já está aqui, e vou pegar outra e deixar aqui também. Portanto, agora já tenho as duas imagens para trabalhar. Vou dar um zoom para aproximar essa imagem aqui e vou analisar o seguinte. Eu tenho a combinação vermelho, verde e azul, banda 1, 2, 3. E lembrando sempre que a combinação adequada para a cor verdadeira é 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aqui eu tenho cor verdadeira para trabalhar. E vou utilizar o plugin Contrast Homogenizer, que ele vai fazer um contraste para mim e deixar a imagem no melhor visual possível para análise. Eu posso tentar outros tratamentos, mas esse aqui permanece sendo o melhor. Muito bem, tenho aqui as três imagens para trabalhar, já estão prontas. Para acrescentar essa outra aqui também o mesmo processo, vou colocar o vetor acima da imagem para que ele não desapareça. A mesma coisa para essa outra região aqui. E vou analisar essa outra imagem aqui. Vou analisar essa outra imagem aqui para ver a combinação de bandas, se é o que eu quero. Deixo adequado. E tenho ela em cores reais. Se eu quiser, eu posso também aproveitar, já que eu utilizei a banda 4, que é o infravermelho próximo, vou colocar essa banda 4 no vermelho. Portanto, eu tenho um destaque visual para a vegetação. Isso, na hora de fazer um reconhecimento visual da área, o cérebro humano é muito mais sensível ao vermelho. Portanto, eu tenho a vegetação mais saudável, mais viçosa, em vermelho. Também posso alterar e, em vez de colocar a banda 4 no vermelho, eu coloco a banda 4 no verde. Portanto, eu vou ter o verde muito mais visível, muito mais destacado,
mas fica uma imagem um tanto quanto irreal, sendo essa uma possibilidade de trabalho. Vou alterar, deixar como estava, 3, 2, 1 e pronto, tenho as imagens prontas. No caso de eu não me importar em ter a banda 4, o infravermelho próximo, eu posso utilizar diretamente esse plugin, que é o Cibers 4A WPM Explorer. Ele, ao acioná-lo, ele vai cair aqui na tela, ele vai se encaixar aqui. Eu posso tirar ele daqui e manipular a tela dele, de maneira a não ocupar muito espaço. Primeiro eu defino a região de interesse, vou deixar essa região aqui, que aqui ele vai chamar de Bounding Box, que é o retângulo envolvente ou simplesmente aquilo que eu estou vendo na tela. Eu vou clicar em Update, Bounding Box, ele vai capturar as coordenadas norte, sul, leste e oeste da tela, e aqui eu vou definir o início da procura em termos de data. Eu vou colocar junho, vou colocar de 1º de junho até a data atual, 25 de julho, e vou mandar procurar imagens. Ele vai dar para mim essa sequência de imagens, ele já me dá em ordem de criação da imagem, da data da imagem. Aqui eu tenho uma de 20 de julho, eu clico apenas uma vez, aguardo, e é uma imagem que nós já passamos por ela, é uma imagem que tem nuvem. Vamos procurar uma outra imagem da próxima data, e essa imagem é do dia 19 de maio. Já posso deixar se eu quiser trabalhar com ela. É a imagem mais atual que eu tenho. O resto é 17 de março, 9 de fevereiro. Então, vamos reparar aqui o seguinte. A imagem que eu tenho para essa região e que já está preparada para ser utilizada no plugin Cibers 4A WPM Explorer, ela é da data de 17 de maio. A imagem que nós pegamos lá no site do INPE é do dia 17 de junho. Então existe uma diferença entre as duas. Essa aqui eu trouxe ela com as 4 bandas, inclusive a infravermelho próximo, e essa aqui ela só tem a banda do visível, que é a banda 3, 2 e 1, combinação RGB. Eu venho aqui nesse plugin, que é o Contrast Homogenizer, e vou fazer o contraste da imagem para melhorar o visual dela. Aqui, como ela vem para dentro do QGIS na combinação RGB 123, eu tenho que alterar e coloco ela nas cores do visível. Então agora eu tenho ela na faixa do visível. É uma maneira de trabalhar com imagem rapidamente. No entanto, eu não tenho toda a gama de datas disponíveis já prontas para eu trabalhar. Se eu quiser a mais atual, eu tenho que ir lá no site do DGI INPE para procurar ela. Portanto, eu finalizo aqui a edição e o trabalho com imagens e também com dados vetoriais, para que a partir de agora nós possamos usar os dados aqui recolhidos para gerar documentos de relatório ou de mapas.